Você já se perguntou se o seu gato realmente te ama ou se apenas está com você por conveniência? Será que ele enxerga você como uma parte da sua vida ou apenas como uma máquina que o alimenta? E mais, por que os gatos, apesar de tão independentes, continuam a nos fascinar? Desde os tempos antigos até os dias de hoje, os felinos sempre despertaram a curiosidade e o carinho de pessoas ao redor do mundo. Mas o que é realmente fascinante é como eles mantêm seu ar misterioso e selvagem, mesmo vivendo tão perto de nós, humanos. No vídeo de hoje vamos explorar a história dos gatos. Desde suas origens nos desertos do Oriente Médio até a forma como eles conquistaram os corações de milhões de pessoas. Além disso, vamos mergulhar na evolução de seus parentes selvagens, como tigres e leões, e entender as particularidades das principais raças de gatos que conhecemos. Será que no final, vamos descobrir se os gatos são realmente nossos amigos ou apenas nos veem como uma conveniência? A origem dos gatos domésticos. A origem dos gatos está profundamente enraizada na história humana, embora, em muitos aspectos, eles tenham se mantido distantes de nós por séculos. Há cerca de 9.000 anos, nas regiões conhecidas como Crescente Fértil, hoje divididas entre países como Egito, Iraque, Israel e Síria, as primeiras civilizações humanas começaram a desenvolver a agricultura. Com isso, houve um aumento significativo no armazenamento de grãos, o que atraiu grandes populações de roedores. Foi neste cenário que os gatos selvagens africanos, os antepassados diretos dos gatos domésticos de hoje, viram uma oportunidade. Eles se aproximaram das vilas e cidades humanas, atraídos pela abundância de presas. Esse início de conveniência mútua deu origem ao que seria uma das relações mais duradouras entre espécies. O que é fascinante é que, ao contrário dos cães, que foram domesticados intencionalmente pelos humanos para cumprir funções específicas como pastoreio e caça, os gatos se domesticaram. Essa aproximação gradual dos humanos fez com que os gatos mais dóceis, aqueles que não viam os humanos como uma ameaça, fossem se reproduzindo, o que resultou na espécie de gato doméstico que conhecemos hoje, Felis catus. Eles passaram a ser aceitos nas vilas não apenas como caçadores de pragas, mas como companheiros ainda que um tanto distantes, é claro. No Antigo Egito, os gatos não só foram aceitos, mas também venerados. Eram considerados sagrados e protegidos por leis severas. A deusa Bastet, uma das figuras mais importantes da mitologia egípcia, era retratada com a cabeça de um gato, simbolizando fertilidade, proteção e amor maternal. Havia inclusive punições graves para quem ferisse ou matasse um gato, e muitos deles eram mumificados e enterrados ao lado de seus donos para protegê-los no além-vida. A partir do Egito, o culto aos gatos se espalhou por outras partes do mundo. Comerciantes e exploradores levaram os felinos para a Europa e outras regiões, onde continuaram a desempenhar um papel vital no controle de pragas, mas também começaram a ser admirados por sua elegância e mistério. Os grandes felinos e a conexão selvagem. Quando olhamos para os gatos domésticos de hoje, é quase impossível não pensar em seus primos selvagens. Afinal, por mais que um gato de casa pareça inofensivo, dentro de cada um deles ainda existe o coração de um caçador. Eles compartilham muitas características com os grandes felinos como leões, tigres, leopardos e jaguares. E por mais diferentes que esses animais pareçam ser, todos pertencem à mesma família, os felídeos. Os leões, por exemplo, são uma das poucas espécies de felinos que vivem em grupos sociais, as famosas alcateias. Isso é bem diferente do comportamento de outros grandes felinos, como os tigres, que são animais solitários, assim como os gatos domésticos. O comportamento de caça também é semelhante. Gatos, assim como tigres, são extremamente pacientes. Eles podem passar longos minutos ou até horas observando uma presa antes de atacar com precisão. O que muitos não percebem é que, ao brincar com um fio ou caçar uma bola de papel, os gatos domésticos estão imitando esse comportamento ancestral de caça. Mesmo que o ambiente seja o conforto de uma sala de estar, seus instintos felinos estão sempre ativos. Outra semelhança interessante é a maneira como se comunicam. Enquanto grandes felinos como leões rugem para se comunicar com outros membros de sua espécie e para marcar território, os gatos desenvolveram um modo de comunicação mais refinado com os humanos, o miado. Curiosamente, estudos mostram que os gatos praticamente não miam entre si, mas reservam essa forma de comunicação exclusivamente para nós. Esse miado varia em tom e duração, dependendo do que eles querem de nós, seja comida, atenção ou apenas uma porta aberta.
Além disso, o ronronar, uma característica marcante dos gatos domésticos, também tem funções surpreendentes. Embora seja frequentemente associado ao prazer e à satisfação, o ronronar também pode ser um mecanismo de cura. Estudos mostram que as vibrações produzidas pelo ronronar podem ajudar na regeneração óssea e muscular, tanto para os gatos quanto para os humanos. Isso explicaria por que os gatos muitas vezes ronronam mesmo quando estão doentes ou feridos, utilizando essa habilidade para se acalmar e se curar. E quando falamos de gatos domésticos, é impossível não mencionar as diversas raças que existem ao redor do mundo. Cada raça tem suas características próprias, tanto físicas quanto comportamentais. O siamês, por exemplo, é conhecido por ser uma das raças mais comunicativas. Esses gatos adoram conversar com seus donos e são extremamente apegados à família. Muitas pessoas dizem que os siameses são quase como cães, devido à lealdade e ao carinho que demonstram. Já o Maine Coon é uma das maiores raças de gatos domésticos. Com sua pelagem espessa e sua postura majestosa, o Maine Coon é muitas vezes chamado de gigante gentil. Eles são conhecidos por serem sociáveis e se darem bem com crianças e outros animais, o que os torna uma ótima escolha para famílias. Além disso, sua aparência imponente contrasta com seu comportamento carinhoso e brincalhão. Os gatos são extremamente afetuosos e adoram o contato físico. Eles costumam buscar calor em cobertores, claro, no colo dos humanos. Eles também são muito curiosos e brincalhões, o que os torna companheiros ativos e divertidos. A relação entre humanos e gatos é de fato especial. Apesar de serem independentes e muitas vezes reservados, estudos recentes mostram que os gatos criam laços profundos com seus donos. Eles podem, sim, sentir falta de seus humanos quando estão ausentes, e muitos gatos demonstram sinais de ansiedade de separação, algo que antes era associado apenas aos cães. Além disso, o famoso ronronar dos gatos, que muitas vezes interpretamos como um sinal de contentamento, tem várias funções. Além de indicar que o gato está feliz, o ronronar também pode ser uma forma de se acalmar em situações de estresse. Há até estudos que sugerem que as vibrações produzidas pelo ronronar ajudam na cura de ferimentos, tanto para o gato quanto para os humanos que convivem com ele. Os gatos, ao contrário do que muitos pensam, observam e compreendem muito bem o comportamento dos humanos. Eles são mestres em aprender rotinas e antecipar o que vai acontecer a seguir. Se você já notou que seu gato parece saber quando é hora de comer, ou quando você vai sair de casa, não é por acaso. Eles são extremamente observadores e sabem exatamente como usar essa habilidade a seu favor. A conexão dos gatos com os humanos. Apesar de sua fama de independentes e até mesmo antissociais, os gatos têm mostrado, ao longo do tempo, que podem ser tão leais e amorosos quanto os cães. Eles podem até ser mais sutis nas demonstrações de afeto, mas estão sempre atentos ao nosso comportamento e sabem muito bem como se comunicar quando precisam. A relação entre humanos e gatos é única. Eles se adaptaram ao nosso estilo de vida, aprenderam a interpretar nossos sinais e, em troca, nós aprendemos a respeitar seu espaço e sua independência. Estudos recentes mostram que os gatos são capazes de reconhecer a voz de seus donos e demonstram sinais de apego. Eles podem, sim, sentir falta de seus humanos quando estão fora e até mostrar sinais de ansiedade quando separados por longos períodos. E se você já teve um gato que parecia saber a hora exata de se deitar no seu colo quando você estava triste, isso pode não ser uma coincidência. Gatos são extremamente sensíveis às nossas emoções e muitas vezes ajustam seu comportamento com base no nosso estado de espírito. Em resumo, os gatos são criaturas complexas, fascinantes e cheias de mistérios. Eles podem parecer indiferentes às vezes, mas isso faz parte do seu charme. Cada ronronar, cada miado e cada olhar distante faz parte de uma herança ancestral que conecta esses pequenos caçadores aos grandes felinos selvagens. Da sua origem nos desertos do Oriente Médio até seu reinado nas casas modernas, os gatos conquistaram um lugar especial em nossos corações. E agora, depois de tudo isso, você ainda acha que os gatos estão apenas aproveitando a situação? Ou será que eles, à sua maneira enigmática, realmente nos amam? A verdade é que os gatos são mestres em nos surpreender. Deixe suas experiências e opiniões nos comentários abaixo. E claro, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais conteúdo incrível sobre o mundo animal.